Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 33. Eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 16 em diante. Vamos do 16 até o 20 e a partir desses versículos vamos conversar nos próximos minutos, onde eu tenho certeza que Deus vai falar algo precioso para todos nós. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar para estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Todos os nossos devocionais ficam salvos. Então, se você não puder estar aqui nesse horário, eles ficam salvos para você assistir no horário que você puder durante o dia. O mais importante não é a hora especificamente, mas é um coração atento, um ouvido disponível para o que Deus fala conosco através de sua palavra. Vamos lá? Salmo número 33, versículos 16 a 20, vão dizer o seguinte: Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, e nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Olha que palavra linda que nós temos aqui. Me permita contextualizar para você por que o salmista utiliza essas figuras para trazer essa lição espiritual tão preciosa. No tempo em que esse salmo foi escrito, o cavalo era uma ferramenta de guerra de muita vantagem para qualquer exército. A gente não tinha naquela época as bombas atômicas, os tanques de guerra e os armamentos que nós temos hoje em dia. Então, para um exército, ele ter uma boa quantidade de cavalos de guerra, isso dava para ele muita vantagem num combate. E não era um combate qualquer, um combate que ia definir se a pessoa ia continuar viva ou se ela ia morrer. Era um combate que ia definir se o seu povo, se a sua família, se os seus entes queridos permaneceriam livres ou se tornariam escravos de uma nação estrangeira. Então, era uma questão muito importante. Portanto, quanto mais cavalos um exército tinha, ele tinha mais rapidez, mais variedade estratégica, mais força de combate, uma melhor possibilidade de combater, porque quem está no cavalo, ele combate de cima para baixo, é mais fácil combater contra o inimigo. Então, tudo isso mostra que o cavalo sempre foi uma ferramenta de guerra muito importante, principalmente no contexto daquela época. Mas o salmista, ele vem nos lembrar algo muito importante. Ele vai dizer que o cavalo é uma esperança vã de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Por que isso aqui é importante, gente? Porque todos nós carregamos dentro de nós alguns, entre aspas, cavalos que nós nos apegamos. E normalmente esses cavalos de guerra que nós nos apegamos são coisas que às vezes são difíceis de identificar como danosas, porque elas costumam ser coisas boas, costumam ser coisas que nos deram vantagem, costumam ser coisas que nos deram vitória, costumam ser coisas que em algum momento resolveram um problema da nossa vida. Então, assim, o cavalo de guerra, ele não é o problema em si. O problema é quando nós colocamos o nosso coração, a esperança do nosso coração, nesses cavalos de guerra. Então, às vezes, você confia num cavalo de guerra que pode ser traduzido como um dinheiro. No fundo, a sua expectativa, a sua segurança, você fala, se tudo der errado, eu tenho aqui esse valor investido que está guardado, eu tenho aqui essa empresa, eu tenho aqui essa capacidade financeira. Se tudo der errado, eu tenho um contato especial. Se tudo der errado, eu tenho isso. Você deposita ali a sua esperança em algumas coisas. Às vezes, você deposita a sua esperança numa habilidade que Deus te deu. Olha, Tiago, não importa o que acontecer comigo, eu sei me virar, eu sei dar um jeito, eu sei de uma solução,
E por que você acredita nisso? Porque a sua história grita isso para você. Você olha para trás e pensa, bom, isso aqui já me salvou uma vez, isso aqui já me salvou 2 vezes, isso aqui já me salvou 3 vezes. E aos poucos você começa a colocar o fundamento da sua esperança nessas coisas. E Deus nos convida a depositarmos a nossa esperança unicamente e exclusivamente nele. É muito comum que, com o passar do tempo, o nosso coração, se não vigiarmos, a gente passa a colocar nossa confiança, a nossa esperança nos nossos cavalos de guerra, nas nossas habilidades, nos nossos recursos, naquilo que já nos ajudou anteriormente. Mas, embora o cavalo de guerra seja uma boa vantagem, ele não garante todas as vitórias. O que nos garante, de fato, a vida é o Senhor. Quando o salmista fala assim, olha, os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, verso 18. A gente pode ver em outras versões até assim, ó, o Senhor, porém, está atento àqueles que o temem. Eu gosto desse texto, dessa versão, o Senhor, porém, está atento àqueles que o temem pelo seguinte, o nosso campo de visão, ele é limitado, certo? Se você está montado num cavalo, não sei se você já teve a experiência disso, você vai estar num lugar um pouco mais alto, você vai ter um campo de visão até um pouquinho mais amplo. Porém, por mais amplo que seja o nosso campo de visão, você pode ter várias câmeras monitorando ali, você vê ali na palma do seu celular o que aquelas câmeras estão mostrando. Por maior que seja o seu campo de visão, o seu campo de monitoramento, você não vê tudo. Na verdade, você não vê quase nada. Você não pode ver, por exemplo, o futuro. E o futuro está constantemente diante de nós. O futuro não envolve só algo que vai acontecer daqui a 50 anos. O futuro envolve algo que pode acontecer daqui a 10 minutos. E você não faz ideia do que vai acontecer. Pode não acontecer nada. Pode acontecer algo muito importante que vai mudar a sua vida para sempre. Agora, por que é importante nós nos apegarmos ao Senhor, como diz o versículo 18? Porque o Senhor está atento a nós. Nós não conseguimos ver tudo. Mas o Senhor, Ele primeiro nos enxerga por inteiro. Segundo, o Senhor conhece o nosso caminho por inteiro. O Senhor conhece os obstáculos, as situações, as questões, os desafios, os dilemas. Portanto, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós estamos reconhecendo, Senhor Deus, o fundamento do que eu acredito é o Senhor, não são as coisas que o Senhor me deu. Com isso, gente, a ideia não é demonizar os cavalos de guerra. Se Deus te deu um recurso, se Deus te deu uma habilidade, se Deus te deu uma oportunidade, use isso para o bem. Mas nunca troque o abençoador pelas bênçãos. Nunca troque o Senhor pelos recursos que Ele te deu. Versículo 19. Tiago, por que o Senhor faz isso? Versículo 19. A fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e Ele é o nosso escudo. Muitas vezes, quando nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de Deus, um dos principais cavalos de guerra, por assim dizer, que precisamos abrir mão do nosso coração, é a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de conversar, de lidar com outros, de decidir, de agir em determinadas situações. É interessante, gente, que eu conheço algumas pessoas que têm uma capacidade de manipulação muito grande, né? E é muito impressionante isso aqui, muito interessante isso aqui. Essas pessoas com capacidade de manipulação e às vezes utilizam isso para o mal, infelizmente, né? Para o seu próprio bem, seu próprio desejo ali, elas fazem o que querem com as pessoas e às vezes são coisas ruins. É impressionante como a pessoa que tem essa capacidade de manipulação, ela às vezes até reconhece que o que ela está fazendo não é certo. Só que ela não consegue abrir mão daquilo. Por quê? Porque aquela capacidade de manipulação lhe deu vantagem em muitas situações. Deu vantagem no trabalho, deu vantagem na resolução de um problema, deu vantagem numa questão. A pessoa não abre mão daquilo. Eu conheço pessoas que são muito, muito, muito inteligentes, mas com todo o cuidado do mundo. Eu quero falar algo aqui só para comunicar para você. Às vezes, essa inteligência que a pessoa tem acaba se tornando a maior maldição dela.
Na verdade, não é a inteligência que é a maldição, mas é o fato da pessoa se confiar sempre na sua própria inteligência. Ela é tão inteligente que ela confia mais na inteligência dela do que no próprio Deus. Aquilo acaba se tornando um inimigo para a pessoa. Tem gente que é tão bonita, tão bonita, tão bonita, que às vezes aquela beleza, por ser mal administrada, ela acaba se tornando uma maldição também. A pessoa acaba ficando refém de coisas boas que Deus lhe deu, mas quando Deus lhe dá uma coisa, aquilo não pode virar um fundamento para você. Percebe isso? O que Deus te deu precisa limitar-se ao espaço de uma ferramenta. Tiago, se Deus me deu uma boa capacidade de falar, use para a glória de Deus, use para o bem, mas a sua esperança não deve estar nisso. Tiago, Deus me deu uma boa capacidade de negociar, use para o bem, use para a glória de Deus, mas não coloque a sua esperança nisso. Tiago, Deus me deu aqui, olha, uma boa condição financeira, cara, eu trabalhei, eu prosperei. Tiago, eu estou bem financeiramente, eu estou bem de vida. Use para o bem, use para a glória de Deus, mas não deposite a sua esperança nisso. Porque quando nós começamos a depositar nossa esperança nessas coisas, primeiro de tudo, a gente começa a ficar cego. A nossa realidade, na verdade, a nossa visão da realidade começa a ficar distorcida. E sabe por que esse é o perigo? Porque você começa a se afastar de Deus sem perceber. Tiago, por que a pessoa se afasta de Deus sem perceber? Porque a visão dela está distorcida. Ela não percebe aquilo. Ela acha que está fazendo para Deus. Ela acha que o coração dela está limpo. Mas quando vai ver, o coração dela está completamente distante. Por quê? Isso vai cegando os nossos olhos espirituais. E uma palavra como essa é como um colírio para os olhos. Vem abrir os seus olhos, o seu coração para você reconhecer, Senhor, de fato. Isso aqui tem sido os meus cavalos de guerra. Eu tenho me apoiado nisso. E hoje é o momento para você entregar os seus cavalos de guerra de volta ao Senhor. E dizer, Senhor, eu confio unicamente em Ti. Tem uma oração que eu sempre faço quando eu vou ministrar, seja num devocional aqui, seja numa pregação numa igreja, seja ministrando música. Eu costumo falar muito isso em oração com a banda e música, né? Quando eu estou no devocional aqui, eu estou sozinho, entre aspas, né? Mas quando eu estou ministrando com a banda ali, tem outros cantores, tem os instrumentistas, e eu falo, Senhor, nos ajuda tecnicamente. Ninguém aqui é perfeito tecnicamente, ninguém aqui tem uma voz perfeita, ninguém aqui sabe tocar um instrumento perfeitamente, mas a nossa esperança está em Ti. Se o Senhor não for à nossa frente, pode ser a melhor nota musical, a voz mais bonita, o arranjo mais belo. Se o Senhor não tiver nisso aqui, não adianta de nada. E nesse momento, essa é uma forma de você entregar a Deus e colocar debaixo do governo de Deus, colocar no altar de Deus tudo aquilo que Ele lhe concedeu. Isso guarda o seu coração para que você esteja apto a governar os cavalos de guerra e não ser governados por eles. Uma coisa para a gente fechar o nosso devocional, uma curiosidade que lá em Israel, Deus lhe deixou como ordenança para os reis de Israel, várias coisas, dentre elas, não ter muitos cavalos de guerra. Sabia que essa era uma ordem para o povo de Israel? E, por exemplo, um rei que desobedeceu essa ordem foi Salomão. Salomão teve muitos cavalos de guerra. Embora Salomão não fosse um rei de guerra, né? Salomão não sai para campanhas militares, como seu pai Davi, por exemplo. Salomão é mais um cara de acordos, de sabedoria, de negócios. Mas por que Deus impede o rei de Israel, os reis de Israel, de terem muitos cavalos de guerra? Justamente para que quando o povo saísse à guerra, a confiança estivesse no Senhor. Deus conhece o nosso coração. Às vezes Deus nos impede de ter muita força e muito recurso, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para lidar com aquilo. Muitas vezes Deus permite que a gente esteja numa situação de escassez, por assim dizer, porque Ele sabe que talvez essa seja a única forma que o nosso coração responde à dependência dEle. E é melhor depender de Deus no pouco do que ter muito sem Deus. Mas se o teu coração começar a vigiar, começar a depositar toda a esperança no Senhor, você vai ver que aos poucos, mesmo que o Senhor te dê muito, o seu coração não estará nas coisas. O seu coração estará em Deus. E em Deus é o único lugar, não é o melhor lugar. Não é a primeira opção, tendo segunda, terceira ou quarta. É o único lugar onde, de fato,
o nosso coração permanece guardado. Amém? Versículo 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no teu santo nome. Quais são os cavalos de guerra que estão no seu coração? Vamos entregá-lo ao Senhor em oração nesse momento? Antes de orarmos, eu quero te convidar a deixar um like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença. Quando você deixa um like, se você estiver no celular, aparece abaixo o botão hypar. Você clica ali também. Isso faz com que essa transmissão chegue para mais pessoas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, num devocional simples como esse. Faço aqui, tô na sala de casa, às vezes faço também, em outro cômodo aqui, algo muito simples, só liga o celular aqui, a gente conecta e fala uma palavra preciosa para começar o dia, para ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo tem feito maravilhas para a honra e glória dele. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu quero muito que você participe disso conosco. Então, se inscreve no nosso canal e eu quero te convidar para estar em nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é onde nós enviamos todos os dias o link dos devocionais e também um estudo por escrito de tudo que nós comentamos aqui no formato de áudio e vídeo. Então, devocional, áudio e vídeo, 7h30 da manhã. Durante o dia eu mando material por escrito daquilo que nós estudamos hoje no dia do devocional, pela manhã. Então, vem para cá para entrar nesse grupo. O link está no comentário fixado e lá também tem um link da nossa comunidade do discipulado, que é a nossa plataforma de estudos, onde ali nós estudamos e crescemos mais em Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra, por esse ensino, por esse livramento do coração. Meu Deus, eu quero te pedir, nos ajuda a rastrear e a identificar quais são os cavalos de guerra que nós temos de fato confiado. Meu Deus, a partir do momento em que o Senhor nos mostrar, te pedimos, Senhor, força para nós nos arrependermos dessa falsa confiança e também entregarmos esses cavalos de guerra para Ti, Senhor. Que o nosso coração não esteja fundamentado neles, mas fundamentados no Senhor. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é quem nos livra, quem nos cura, o Senhor que nos dá a vitória. Nós te louvamos por isso e te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. E você que está do outro lado aí diz amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo sobre como essa palavra falou ao seu coração. Seu comentário, seu feedback é muito importante, faz toda a diferença. Eu faço questão de sempre ler e responder todos os comentários. Então, antes de sair, comenta aqui abaixo. Se essa palavra falou contigo, compartilha com alguém. E estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.